Quer mudar essa situação? Descubra agora o método de emagrecimento utilizado por mais de 18 mil pessoas para eliminar até 10 quilos em 30 dias de forma simples. Quer descobrir como? Primeiro link na descrição. Primeiro, espiritismo é religião ou não? Então, espiritismo, na verdade, não é religião, é uma doutrina. Eles falam que é uma doutrina, mas hoje em dia virou uma religião. Você não vai chegar e falar assim, qual que é a tua religião? Eu não tenho religião, mas eu sigo a doutrina espírita. Você não vai falar isso. Então é espírita. Por que aconteceu isso? Porque na época do materialismo, né, em 1800, quando Allan Kardec começou a querer... começou a perceber que existia uma movimentação dos espíritos, começou a codificar a doutrina espírita, para não ter que explicar a história inteira, porque é meio monótona. Mas nasce com ele o espiritismo? Ele foi assim, o Allan Kardec era um cara inteligente pra caramba, discípulo do Pestalozzi, o cara era mó crânio, super cético, e ele percebeu que estava acontecendo alguma coisa que não tinha explicação, que era a mesa de 300, 400 quilos que levantava e girava nos bailes. E aí ele falou assim, eu não acredito nisso, eu vou ver. Ele foi lá ver e viu que de fato estava acontecendo e começou a ver que existia uma inteligência por trás disso. Aí ele começou a se comunicar com os espíritos, do tipo assim, B era 2 porradinhas, A era 1, tudo. E aí depois ele percebeu que tinha algumas pessoas que tinham uma sensibilidade para captar essas mensagens desses espíritos. Porque assim, como é que funciona a mediunidade, né? Eu sou médium, eu vejo, ouço espíritos, faço psicografia, eu tenho várias mediunidades, eu tenho a de cura, tenho todas as que tem no livro dos médiuns. Mas não necessariamente uma pessoa tem todas essas... Não. Na verdade, assim, todo mundo é médium, porque Allan Kardec concluiu o quê? Que no mínimo, pelo menos um pensamento de um espírito você recebe. O quê? Todo mundo recebe Mas intuição. eu achando que é meu? Sim, normalmente sim. É aquela intuição? Sim. Dá um exemplo. Não assim. tem umas intuições assim? Tem, várias. Várias. Mas dá um exemplo. Isso daí. Por exemplo, você tá indo pra tua casa e você, de repente, vê um caminhão do correio. Aí você lembra que você tem que pegar uma encomenda na portaria do seu prédio. Isso é uma coisa. Agora você tá indo pra tua casa e sem ver caminhão do correio, você de repente lembra da encomenda. Isso daí foi uma intuição, porque seu cérebro não é super avançado pra tá procurando o que fazer. Só se você parar pra pensar. Você faz sempre o mesmo caminho e vem... Isso. Cara, hoje eu vou fazer outro caminho, não sei por que eu quero fazer outro caminho. Isso, ou às vezes você sabe que aquilo ali vai dar errado, ou vai dar certo, e você não sabe de onde surgiu esse negócio. Então, essa é a intuição. Normalmente é minha mulher falando. essa mulher, mas a mulher deve ter intuição mais aguçada, porque é sempre assim. Eu acho que sim, né? Eu acho que mulher tem uma intuição um pouco Talvez ela preste mais atenção na intuição, porque os caras são mais teimosos. Todo mundo, então, é médium nesse sentido de... Por isso que Allan Kardec fala que todo mundo é médium. Mas aí o que acontece? Existe uma diferença. Por exemplo, a visão. A gente está olhando aqui as luzes, né? Elas entram na nossa retina. Tá falando luzes, tudo. A visão é assim, ela entra na retina, vai para o cérebro aqui, pro lobo occidental, né? Alguma coisa assim. E ela é processada aqui. Então, na verdade, o olho serve para captar a luz e o cérebro para processar. A mediunidade é a mesma coisa. A glândula pineal, que fica mais ou menos no centro aqui, ela capta os sinais da outra dimensão, que é o mundo espiritual, né? Que é uma dimensão já compreendida por alguns físicos que estão falando bastante agora sobre a teoria das cordas, entendeu? Os americanos, eu estava vendo esses dias... A gente até estava discutindo se a matéria escura não seria uma coisa desse mundo espiritual, né? O livro dos espíritos diz que não existe matéria vazia, não existe nada vazio. Tudo que a gente vê é que a gente não consegue ver. Porque o nosso olho físico, ele foi desenvolvido ao longo de milhares de séculos e anos para viver na Terra. Então, por isso que a gente saiu da água, né, com os animais, na teoria da evolução tá correta, segundo até os livros de Chico Xavier, embora tenha algumas coisas faltando, que lá estão bem explicados nos livros de Chico Xavier, que a gente pode falar sobre isso também. Mas aí, o que acontece? Quando nós saímos da água, a gente desenvolveu o nosso olho físico para ver bem as coisas aqui, etc. Mas isso não quer dizer que o mundo é isso que a gente vê. Tanto que a gente não consegue ver o raio-x, infravermelho, infravermelho, o raio gama, a gente não vê um monte de coisa, né? Ondas também, ondas eletromagnéticas, a gente não consegue ver isso com o olho. Então, assim, nós somos muito incapazes perto do que é o mundo e a imensidão. Mas aí... Voltando lá, então nós temos... E aí essa teoria das cordas, eles falam, na verdade, você estava vendo esse dia no Discovery Channel, os americanos falando lá que um dos caras que está defendendo essa tese, ele fala assim, inclusive tem uma dimensão aqui conosco. Ele está falando do mundo espiritual,
que é a lógica, né? Então o mundo espiritual, ele tá aqui conosco, o cara Em querendo ou 10 não. ou 12 dimensões, né? Exato, é isso aí. Coexistem, né? E aí, o que é a mediunidade? É você ter esse receptor, essa glândula pineal, diferenciada, que consegue captar esses sinais e processa no cérebro. Tá. Então, quando as pessoas vão lá, eu sei que eu vejo toda hora, a pessoa chega lá e fala, Eduardo, eu quero melhorar minha mediunidade. Eu chego e pergunto pra ela assim, tá doendo algum dos lados da sua cabeça? Ela fala, tá doendo esse. Por quê? Porque quando os espíritos vão desbloqueando a mediunidade da pessoa, eles desbloqueiam o cérebro, porque são os neurônios que processam, da mesma forma que processam um monte de informação, né? O que a gente vê, o que a gente ouve, o nosso raciocínio, as nossas memórias, todos os processos em si. Então, assim, a mediunidade, ela é, por exemplo, qual que é a diferença? Se você pegasse o corpo de Chico Xavier, que óbvio que já tem indo composição, mas ele tinha grandes modificações biológicas em relação às outras pessoas, que a gente não tem essa capacidade porque nós estamos começando a entender o cérebro, né? E ainda bem no básico, mas o cérebro é altamente complexo e a glândula pineal também. Então, assim, só fazendo um adendo aí, tem um livro de Chico Xavier que ele fala sobre as funções da glândula pineal, isso em 1945, acho que só agora que a medicina foi descobrir. Então como é que Chico Xavier sabia disso e colocou isso no livro dele? Que era de André Luiz, psicografado pelo médium Chico Xavier. Né? Inclusive tem americanos estudando esse livro, porque eles falaram, como que o cara conseguia saber disso há 50 anos atrás, 60, 70 anos atrás, e só agora isso foi descoberto, que de fato essa glândula pineal tem tais funções que estavam descritas naquele livro. Então você vê que é o seguinte, o cara pode chorar, pode falar o que for, espiritismo, mano, é a razão. Eu sou um cara super cético. Eu não acredito em nada que não tenha lógica. Comigo não tem pozinho mágico, não tem essas coisas. Eu não sou um cara burro. Entendo de qualquer assunto, a gente pode falar que desde menstruação até combustível de avião, estudei pra caramba um monte de coisa. E eu falo pra você, o espiritismo tem lógica. Senão eu nunca seria espírita, né? Então quando eu conheci o espiritismo, eu fiz essa primeira pergunta. Falei assim, putz, vai ser igual todas as outras religiões. Os caras vão falar coisa que não tem sentido. E até hoje eu não encontrei nenhuma contradição dentro da doutrina espírita. Eu, por exemplo, tinha raiva da minha mãe, não entendia por quê. Nunca entendi isso, porque eu olhava pra minha mãe e tinha raiva dela sem explicação nenhuma. Quando eu comecei a conversar com os espíritos, eles me mostraram por quê. Porque ela tinha me prejudicado em outras vidas. E isso é um histórico normal da maioria das pessoas, né? Claro que tem casos que não, que a pessoa se dá muito bem com o pai ou muito bem com a mãe. Então, assim, essas relações familiares, elas servem realmente pra gente se ajustar entre nós. Mas aí não vira justificativa, por exemplo, Suzane von Richthofen usar um argumento desse? Não, mas matei meus pais porque no passado eles sim, foram. mas aí isso não adianta. Entendeu? Sim, eu entendi, mas no caso dessa A evolução não acontece. É um espírito do mal, né, velho? por Mas que com faz certeza ela tinha algum erro do passado. Mas não é por causa disso que ela tinha que matar. Nada Não é se assim que justifica. resolve. Não, Tá. nada se justifica. Com certeza ela tinha algo a se ajustar com os pais dela, mas não é matando, né? Porque ela já comprovou agora que ela é uma pilantra do caramba, uma assassina, psicopata, que manipula todo mundo, né? Inclusive sempre perguntam sobre isso, né? Que se ela realmente é quem parece, porque agora ela fica se fazendo de santinha, né? Mas óbvio que não é. Mas assim, tem gente que acredita. Mas o fato é que, com certeza, esses casos assim, é porque eles tinham essas diferenças do passado. Não que ela não seja capaz de matar outra pessoa, claro que é. Mas ela matou o pai e mãe porque ela devia sentir essa raiva que vem do passado. Só que o certo era o quê? Ela se ajustar e não sentir essa raiva e não fazer isso que ela fez. Entendeu? Então, tipo assim, por exemplo, você pega uma alma do mal como Hitler. Como é que você vai colocar um cara desse na reencarnação se ajustar? Então. Você coloca ele como criança. Quando ele é criança, ele está acessível a receber novas informações. Você não adianta você pegar um cara desse e colocar como uma... Por isso que existe a infância, né? Nos planetas mais evoluídos, a infância não existe porque não tem essa necessidade. Mas aí você pega... Você não vê aquelas crianças de 3 anos que o moleque é um capeta? Você nunca viu isso? Tá cheio de criança assim. 3 anos, não teve nem tempo. Porque o que a ciência fala, né? Que na realidade você é uma mistura entre os seus genes, do seu pai e da sua mãe, o seu conhecimento nessa vida, o ambiente onde você viveu e as informações que você recebeu no ambiente onde você viveu. Aí você pega 2 gêmeos do mesmo óvulo, do mesmo material genético, que tem o mesmo DNA, e você vê 2 pessoas totalmente diferentes, porque a alma já pré-existia. Então quem está realmente habitando aquele corpo é uma outra alma, não é a mesma coisa. Existe um que a mais que acaba sendo muito importante. Por exemplo, o Einstein. O Einstein não é
a mãe e o pai, o material genético, mais o ambiente, mais a alimentação. Se fosse isso, a gente seria Einstein todo dia. Porque quantas mães e pais mais inteligentes têm filho todo dia, com uma alimentação mais equilibrada como a que a gente tem hoje, né? Depende de onde você come. Mas temos uma alimentação muito mais equilibrada, com muito mais opções, muito mais médico, muito mais informação. E você não vê um monte de Einstein. Porque o Einstein já pré-existia. Então, se você parar para olhar, você vai ver que o espiritismo faz sentido em tudo, entendeu? Tô aproveitando para falar disso. Quando você está no reino mineral, quanto tempo isso aqui vai demorar para deixar de ser um átomo dessa pedra? Tipo, sei lá, quando a Terra explodir, daqui a 8 bilhões de anos, quando o Sol virar uma gigante vermelha e engolir a Terra, que provavelmente vai acontecer. Então, assim, isso aqui é um processo de bilhões de anos. Aí depois você vai... Então, assim, até você chegar no humano... A escala evolutiva, ela é de aprendizado. Você não tem livre-arbítrio, só que você vai aprendendo. Então você vai virar um vegetal, vai aprender a fazer fotossíntese, vai aprender a se administrar, né? A energia da sua célula e coisa e tal. Depois você vai passar por reino animal, você começa com um inseto. E depois você vai, aí vira um funkeiro. Não, funkeiro eu tô brincando. Mas a gente já passou por tudo isso, então? Já passou, claro. Eu já fui pedra, já fui foi planta, todo. já fui lógico. animal. É isso que tem lógica. O que tem lógica? O cara ser criado do barro? Ou então que tem lógica, a gente ser criado Mas por que eu não lembro dessas coisas? Porque o propósito não é você lembrar, mas os espíritos que já atingiram um certo grau lembram de tudo. Lembra? Consegue acessar. Mas você qualquer consegue coisa. acessar? Eu não, eu consigo acessar minhas encarnações. Então. Umas 40. Como humano, E como você consegue acessar isso? Eu consigo lembrar, tá na minha cabeça. Não é através de hipnose? Não. Tá tipo, é muito fresco. Inclusive já até misturou já. Agora eu já nem sei mais. Mas você já foi mulher, já foi homem, já foi... Fui mulher uma vez só. Que eu com certeza fiz coisas erradas, né, com as mulheres, depois eu reencarnei uma mulher pra me ferrar. Entendeu? Então, tem esse papo assim, quando eu nasci com os 2 pés pra dentro. Sim, isso é expiação. Então, aí falaram isso pra minha mãe, que era porque eu tinha pisado nos outros. Era muito normal essas coisas. O que acontece, vamos falar, por exemplo, tem um programa que tava passando recentemente no Discovery Channel. O Mandíbula, por exemplo, nasceu feio. Por quê? Numa vida passada ele fez o quê? Prova. É uma expiação também. Ó o sorriso. Mas dá pra arrumar, né? Brincadeira. Passar um dentista. Eu tô brincando, Mandíbula. Eu não acho você feio, não. Mas também não acho bonito. Não exagera. Não vamos exagerar também. Acho justo. Não, então é o seguinte. Na verdade, o que acontece... Teve um programa desse, tá passando inclusive nos Estados Unidos. O cara nem sabe o que é espiritismo. Tá. Mas é um cara que estuda reencarnação. O moleque era um pivete, né? Começou a falar pra mãe dele que ele era o pai dela, né? E ela achava estranho, só que ele sabia de coisas, lembrava de pessoas na foto que não tinha como ele saber. Aí quando foram estudar o caso dele, o avô dele era um policial que entrou num posto de gasolina e os caras estavam assaltando. Os caras viram um policial, deram um tiro, pegou numa válvula do coração dele, ele morreu. Tá. Esse moleque reencarnou com um problema nessa mesma válvula do coração. Caramba. Entendeu? Então, tipo assim, essas são algumas provas, vamos dizer assim, né, que mais explicáveis da reencarnação. É a mesma alma, por isso que ele detinha esse conhecimento sobre a vida anterior dele. Então, assim, nós temos os problemas, vamos dizer assim, você é herdeiro de si mesmo. Se Deus existe, não tem como ele ser injusto a ponto de colocar uma criança nascer com problema mental e outra nascer saudável. Um cara nascer na África, naquela porcaria onde você não consegue nada, saneamento básico nem nada, e outro nascer num berço de ouro. Então, assim, Deus não vai ser injusto. Então você é o reflexo das suas escolhas, nessa e na outra vida. Mas eu tô pagando por uma coisa que eu nem lembro, cara. Mas você, assim que você marca a sua alma e deixa de fazer isso pra frente. Então, por exemplo... Eu não seria melhor eu lembrar pra ir entender... Então, mas aí você tem que reclamar com Deus, porque... Não, mas você entendeu Eu sei, tô zoando. Se eu lembro porque eu tô assim, eu até aceitaria mas sabe melhor. Qual que é o problema? O problema é que se você começar a ver seu histórico, você vai ver. Seu pai e sua mãe, normalmente, foram seus inimigos do passado. Ah, é? É. Mas se você for ver, ele te enfiou uma faca. Caramba. É melhor você não lembrar. Mas por que colocam como pai e mãe um inimigo? Exatamente por quê? Isso é o que eu falo. Ixi, vai ter... Relaxa. Vai ter muita coisa pra falar. Eu sempre defendo a seguinte tese, que o amor, na verdade, não existe. Porque o que acontece... Não dessa forma, né? Por que um pai e uma mãe gostam tanto dos filhos? Exato. Biologicamente. É um amor incondicional. Mas isso é um amor biológico. Porque durante a vida biológica, durante toda a estrutura e o período que os nossos antepassados viveram, aqueles que não cuidaram da sua prole
foram extintos. É, claro. Então só sobraram aqueles que cuidavam e se preocupavam mais da sua prole. Então quando você vê por exemplo, se você sai aqui na rua e você vê uma criança no frio, você sozinha, você já não sente aquela impressão, porque nós, seres humanos, estamos acostumados a cuidar das crianças, porque senão, aqueles que não cuidaram, aquela linhagem, aquele DNA daqueles que não cuidaram foram extintos. Então esse amor de mãe, ele é um recurso biológico, por isso que a mãe preza tanto pelos seus filhos. Então o que o mundo espiritual faz? Ele utiliza desse recurso biológico para fazer com que uma pessoa inimiga da outra tenha um pouco de ternura e consiga diminuir as suas diferenças. Entende? Por isso que você vê tanto pai e mãe quebrando o pau com o filho. Da doutrina espírita, como que entende o mundo material versus o mundo espiritual? Tem uma membrana que separa, tipo uma coisa que separa as duas. Ótima e pergunta. como você acessa isso? Acontece o seguinte, o que a gente entende? Né? O que eu vivo muito mais no mundo espiritual do que no mundo físico, porque eu converso o tempo inteiro, por exemplo, com meu mentor. Meu mentor, que é o apóstolo Pedro, que trabalha, Jesus mesmo, né? Ele me auxilia o dia inteiro, com várias outras coisas. Na verdade, eu vivo cercado de espíritos. Todos nós temos um mundo de espíritos, né? Mas no meu caso, como eu tenho essa missão dentro do espiritismo, eu tenho esse suporte maior, né? E eu vou te fazer um raciocínio. Vamos pensar o seguinte. O mundo espiritual, ele é muito mais desenvolvido do que o mundo material. O mundo material, ele é apenas uma prova, ele é como se fosse assim, você estuda e você vem para cá fazer a prova. Por isso que ele tem tantas dificuldades, tantos problemas, tantas questões que o cara pode se ferrar ou não, né? Mas o mundo espiritual é o mundo verdadeiro. Tanto que, num livro de Chico Xavier, que eu acho que esse é de 1942, Nosso Lar, ele falava lá sobre televisão de LED, ele falava sobre telefone, sobre coisas que não tinha como um cara que morava no interior lá de Minas Gerais imaginar uma coisa que nem existia ainda. Porque estavam nos Estados Unidos começando a desenvolver uma TV de tubo que era o tamanho dessa mesa, para poder ter uma imagem meia boca. E o cara já estava falando de TV de LED e de comunicadores que como se fosse um celular. Então assim, o mundo espiritual, ele é o mundo real. O mundo físico, ele é uma cópia mal feita, vamos dizer assim, não é que mal feita, mas É um reflexo. um reflexo para que você venha para cá viver as suas experiências. Então, você é um espírito. Você está vindo para cá viver experiências no corpo físico com o intuito de duas coisas. Bom, posso começar desde o início? Claro. Aonde que está a criação nessa história, né? Nós somos criados do átomo ao anjo. É o que fala o livro dos Espíritos. Ou seja, nós começamos a nossa caminhada como um átomo. Então, cada átomo dessa minha unha, que está suja, inclusive, cada átomo desse vai ser um humano como nós um dia. Então, tudo está em evolução no universo que nós vivemos. Tudo, entendeu? Então, assim, cada um respeitando os seus limites naquele momento. Cada célula do seu corpo, um dia, vai ser um organismo como nós. Vai dominar um organismo inteiro biológico como o nosso, né? Cada planta está também numa fase evolutiva. Então esse é um processo, quando Deus nos cria simples e ignorantes, a gente vai realmente vivenciando diversas... Isso quem fala é Chico Xavier, na verdade, e Allan Kardec pelos seus livros, né? É óbvio que os espíritos me dão bastante coisa diferente, nova sobre isso, mas a base é a mesma. Então nós fomos criados simples e ignorantes e viemos na evolução. Então a gente passa do reino mineral, depois a gente passa para o reino vegetal, depois a gente passa para o reino animal, depois a gente passa para o reino hominal, depois a gente começa a evoluir a ponto de chegar, por exemplo, no anjo, que seria a evolução de Jesus, né? Tá. Jesus chegaria no anjo. Então, esse processo todo, ele demora quintalhões de anos. Não vai ser na Terra esse processo. E nós estamos quando a gente adentra, quando a gente está, vamos dizer assim, no mundo mineral... nós vamos passar, por exemplo, essas pedras aqui. Por isso que eu falei que elas contêm energia. Porque elas estão muito próximas da criação. E elas têm uma energia muito pura. Então, como várias coisas na natureza tem. A madeira também tem, etc. Cada coisa tem. Por que, por exemplo, você vai no parque? Você gosta de ir no parque? Ou ir na praia? Sim, sim. Claro. Sim. Por que as pessoas sentem menos, não sabe por quê? Não é por causa do visual. É porque ali contém uma energia da natureza. Então, quando você chega lá, você se sente bem. Automaticamente, você está trocando energia com a natureza que está ali.
Então todo mundo gosta de ir no parque, ninguém consegue entender exatamente porque, putz, tem gente que vai pra praia e se sente maravilhosamente bem. Montanha. Meu, montanha, você renova, né? Um rio, então, que cada energia ela é de um jeito diferente. Mas por quê? Essas energias, elas estão muito mais puras do que as energias dos humanos que bagunçam tudo com as suas mentes poluídas, né?